Todos nós queremos envelhecer, porque não queremos morrer antes. E se a gente vai ficar vivo, a gente vai ficar velho. Só que ficar velho não quer dizer ficar doente, não quer dizer perder a autonomia, não quer dizer parar de viver. Então, para a gente continuar vivendo com saúde, com autonomia e preservando a autonomia de quem já envelheceu, a gente precisa conhecer e precisa entender para a gente perder o medo. Quando a gente perde o medo, a gente vence. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cuidado em Prosa, o podcast onde a gente transforma saúde em prosa e prosa em cuidado. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante e para falar sobre ele eu queria começar com uma definição, com uma citação, na verdade, do cirurgião francês René Lériche. Lériche vai dizer que a saúde, na verdade ele vai dizer que a saúde é a vida no silêncio dos órgãos. O que Lériche está dizendo é o seguinte, né? A gente é saudável quando a gente não lembra de um órgão. A gente está saudável quando a gente não lembra que tem vesícula, quando a gente não lembra que tem apêndice, quando a gente não lembra que tem adutor da coxa. Mas basta uma pedrinha impactar ali naquele apêndice e você vai lembrar daquela apendicite durante um bom tempo. Basta romper um músculo na perna e você vai caminhar lembrando que tem um músculo que faz aquele movimento para você todo dia. Hoje eu acordei de manhã e aí eu me ressenti de ter que levantar da cama, ter que subir a escada, ter que tomar banho antes de 6 da manhã e eu nem percebi. A minha perna, o meu tornozelo, o meu joelho, tudo isso funcionando perfeitamente. Faltavam uns 30 minutos para eu pegar o carro, fui descer a escada, escorreguei numa poça que tinha na cozinha, dei um jeitinho no tornozelo. Meu tornozelo tá me lembrando dele aqui o tempo todo. E para falar sobre isso, sobre o silêncio dos órgãos, a saúde que acontece no silêncio dos órgãos, eu tenho o prazer de receber uma convidada que é especialista em silenciar o barulho dessas articulações, de devolver o movimento, o corpo, de fazer essa máquina de músculos, ossos, articulações funcionarem silenciosamente para que a gente tenha autonomia, atividades diárias, que a gente nem perceba que esses músculos, que essas articulações estão lá fazendo o papel deles. Tenho o prazer de receber a doutora Natália Murussi, especialista em gerontologia pela UERJ, fisioterapeuta. É com você, Natália. Obrigada, Matheus. Obrigada, adorei a apresentação. É isso, né? Você que Sim. trabalha com dor, com movimento, Sim. com saúde. Como é que Muito bonita funciona a isso, situação. Natália? Né, então, assim, trabalho com, sendo especialista, né, trabalho com o público idoso, com os familiares ali diariamente naquele cuidado, né? Então, é muito gratificante ver que a nossa profissão, enquanto fisioterapeuta, né, tá sendo cada vez mais valorizada, cada vez mais vista, né? E do quanto que ela é importante. Sim, não, sem dúvida. E como é que é essa relação, Natália? Assim, as pessoas procuram quando dói ou procuram antes? Na maioria das vezes procuram só quando dói, né? É isso que você falou. Só percebem que aquele músculo existe quando tem uma lesão ali, quando acontece alguma coisa, né? Que assim, é algo que a gente até conversa, né, diariamente ali. Às vezes até com o paciente idoso mesmo, né? Porque a gente tem que trazer o paciente idoso como assim, como o principal agente do cuidado, né? Então, fala assim, então, por que que o senhor não procurou antes? Por que que tá. Ah, não, fui deixando levar, não ia dar em nada, né? Mas assim, a fisioterapia, ela também é preventiva e também a gente trabalha na reabilitação e na prevenção, né? Aham. Nas duas Nas duas vertentes. frentes, Sim, né? sim. Prevenir e tratar. E a maioria só procura quando já Quando tá está doendo. instalado, né? Aham. É. E me conta uma coisa, em relação você me falou que você trabalha, né? Eu sei disso, apresentei aqui que você trabalha principalmente com idosos, Uhum. né? E como é que é o idoso na fisioterapia? É diferente o idoso na fisioterapia do paciente mais jovem? Quais são as particularidades que você tem ali no dia a dia? Sim. Uma coisa que a gente, assim, que eu vejo de diferença, né? Porque eu ainda atuo também atendendo pacientes adultos, né? Aham. Mas o que a gente vê é que, assim, quando a gente vai atender um paciente idoso, o principal é o respeito com aquela pessoa, né? Porque aquela pessoa sabe muito mais do que a gente várias coisas. Uhum. Então, a principal diferença que eu vejo é
assim, que eu percebo. O paciente idoso não tem mais voz, porque, ele não sabe nada, não sabe o que ele tá falando. Então, a gente percebe muito a família tentando entrar mais na frente do que deixar o próprio idoso falar o que ele sente. Uma coisa que eu percebo muito também, às vezes, como se você fosse criança, que a sua mãe fala tudo que você sente e você não fala Não nada. fala Aí assim, nada. não, minha mãe sabe tudo, deixa ela falar. E aí, no caso do idoso, o familiar sempre fala pelo idoso e o idoso não fala, não tem mais aquela voz ativa. É algo que eu percebo muito. E do que no adulto, não. No adulto você vai sozinho, você fala o que você sente, né? E pro médico ali, enfim, ou pro profissional de saúde. E aí, enfim, é dado o plano terapêutico ali. Então, é a principal diferença que eu vejo, assim. Essa infantilização do idoso, né? Sim, e do quanto o profissional tem que estar atento a isso, né? Atento a deixar o idoso ser o principal cuidado, o agente de cuidado ali, né? Isso é muito interessante, né, Natália? Porque quando a gente pensa no envelhecimento, às vezes, como sociedade, a gente acaba reforçando esse paradigma É. de esvaziamento do idoso e a gente fala, nossa, papai e mamãe perdeu a autonomia. Mas às vezes a gente está tirando. Exatamente. Né? Eu lembro que uma vez eu ouvi um senhor falando assim, eles já me mataram em vida. Eu falei, como assim? Um paciente, né? Ele falou, Forte isso, né? eles já me mataram em vida. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu falei que ia votar em fulano de tal e falando que papai tá gagá. Então, assim, quando a opinião para de fazer sentido, né? Sim. Politicamente, olha, vovô não pode mais pensar em política, vovô não pensa mais naquilo, ele acabou, né? Você tá matando ele ali enquanto ele tá vivo ainda, enquanto pessoa. E às vezes em, assim, atitudes, não, escolhas mesmo, escolhas básicas do dia. Do dia, né? Eu quero... roupa. Exatamente, quero... Não, para facilitar o processo ali de cuidado, a pessoa já separa a roupa do idoso, já separa o que o idoso vai beber, já escolhe a alimentação, tudo. O idoso não pensa mais em nada. Então, o idoso perde autonomia na própria casa, também tem isso também. Sim. Isso enfraquece, isso certamente certeza. aumenta riscos, né? Aumenta risco de queda, enfim, ser... Não, então, o idoso perde autonomia, que perde a funcionalidade, consequentemente, né? E aí acaba virando uma cascata, né? Então, isso vai tendo várias perdas funcionais, entre elas facilitando quedas, facilitando a perda de força, enfim. E aí vai virando uma cascata mesmo de perdas, né? Sim, entendi. E o que te fez querer trabalhar com idoso? Então, quando eu era pequena, assim, eu sempre tive facilidade com o público idoso. Na faculdade também era uma matéria que eu gostava. Mas eu estudava em colégio católico e aí uma irmã chamada Irmã Mansuete, ela sabia meu nome todo, e meu nome é muito grande. Aí ela sempre via Natália, Vitória, ela falava meu nome inteiro. E eu ficava, nossa, gente, gosto dessa senhora. E aí, sempre que ela me via, ela falava comigo e tudo. Minha avó também, maravilhosa. Eu tive avós maravilhosos. E a minha avó, nossa, eu ligava 5 horas da tarde pra minha avó pra fazer oração da Ave Maria, não sei o quê. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade de contato com idosos, desde criança. Então, me fez escolher a gerontologia mesmo. Entendi. Você já tinha uma afinidade, né? Sim. E hoje, assim, com teus pacientes no teu dia a dia ali, como é que é o paciente idoso? É desafiador? É mais legal? Como é que funciona? Depois que eu saí da residência, eu tive mais noção do quão amplo é o idoso, né? Dali que a gente vê o que é avaliação geriátrica ampla, né, e tal. E aí você vê, nossa, realmente, o idoso é muito complexo. Ninguém imagina, né, que a fisioterapia em gerontologia a gente atua em incontinência urinária, risco de quedas. Aí você vai para a reabilitação vestibular, que é totalmente diferente. Aí você trabalha força muscular, equilíbrio, que é algo mais fechadinho ali, mas é um mundo amplo, né? Porque o corpo humano é muito complexo. Então você trabalha várias vertentes dentro da geriatria e da gerontologia, né? Então, assim, no dia a dia, o ser humano idoso é bem complexo. Bem complexo. Sim. Interessante isso que você falou, Natália, porque o paciente adulto, pelo menos pode ser uma visão minha, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas o adulto me passa a impressão de que ele vai muito na fisioterapia quando ele tem uma lesão, quando ele sofre, né, um problema, enfim. E você falou da incontinência urinária. Quantas milhares de idosas, né, não sofrem no Brasil com incontinência urinária? Exatamente. E a fisioterapia atua também na incontinência, na uroginecologia, ali na incontinência urinária. Sim. Como é que funciona isso? E assim, a uroginecologia na gerontologia é mais complexa ainda, né? Porque aí a gente já começa a ver pacientes que têm demência, mas que continuam com incontinência urinária. Então, como é que você trata o paciente que já esquece de coisas básicas, como, esqueceu que se urinou, como é que você avalia um paciente desse? Né? Então, é muito mais complexo do que no paciente adulto. E uma coisa que a gente repara muito no ambulatório dia a dia é
o quanto que a mulher idosa, ela deixa de se cuidar muito mais rápido nesse sentido da incontinência do que o paciente homem idoso. O paciente idoso, homem, ele, por incrível que pareça, procura muito mais a fisioterapia urogeriátrica ali, por perda miccional, por impotência sexual. Então, pro homem, isso é muito mais, assim, você vê chovendo, caindo canivete. Ele Ele tá tava lá. lá no ambulatório. A mulher, não. Ah, não, mas eu resolvo. Ela Coloco um naturaliza. absorvente. E, assim, a maioria das pacientes, mulheres, com 30 anos, já tem perda miccional. Uhum. Algo que é banalizado, né? Ah, tossi, espirrei. Ah, não. Ah, isso aí resolvo. Sujou, limpou? Uhum. Né? Então, coisas básicas, assim. Ah, pingou, só deu uma pingadinha, só pingou um pouquinho de xixi. Então, Ela vai se adaptando, chega na terceira idade, exato. ela continua ali, Sim. normal. Engraçado, porque é a primeira pessoa que vem aqui que inverte. Porque geralmente todo mundo fala, a mulher se cuida mais do que o Exatamente, homem. E nesse caso é diferente, né? Eu acho que para o homem essa questão relacionada à vida tanto sexual, né? Sim. Quanto urinária, enfim, acho que para o homem tem um apelo muito grande. Exato, dele né? não se Que é sentir diferente mais da útil mulher. ali. Exatamente. A mulher não, a mulher. Ah, tanto que a gente vê mulheres que são viúvas e elas não buscam mais parceiros depois de um tempo. O homem, muitas das vezes, ele não consegue ficar tanto tempo sem uma parceira. Sim. Então, é bem diferente. Sim. O homem é muito mais assíduo no tratamento do que a mulher, por então, incrível que pareça. ponto pra gente, pela primeira vez aqui no podcast, a gente vai ganhar esse ponto. Porque todo mundo fala, não, que homem não se trata, que homem não presta. Aí, ó, primeira vez que a gente tá indo direitinho. Parabéns pra gente, tá? E aí, Natália, essa questão do... Eu gostei da questão da incontinência. Uhum. O que dá para orientar para a família aí, para a idosa que está em casa? Onde é que ela vai? Por onde que ela começa? Que está perdendo xixi? Então, primeiramente, procurar um urologista, né? Para você receber uma avaliação mais geral. Para os homens, geralmente o urologista ele pede a dosagem de PSA, né? E aí, esses são termos mais técnicos, mas primeiramente procurar um urologista. Quando começa a sentir que, tuço, espirro, perco, seja uma gotinha de xixi, isso já é incontinência. Mesmo que seja uma quantidade pouca, né? Ou eu tenho muita vontade, do nada apareceu aqui uma vontade absurda de urinar e eu não consigo chegar até o banheiro. Então, também é outro motivo que você pode procurar um urologista. E caso você não tenha, assim, né, um urologista perto de você, você pode procurar também diretamente um fisioterapeuta que seja especialista em uroginecologia ou urologia, né? E aí a gente faz uma avaliação, é uma avaliação mais extensa, né? A gente avalia a qualidade ali da micção, como é que está essa micção, se tem dor, enfim, uma avaliação bem, bem geral, né? Pra ver como é que começa o tratamento. Entendi. Então, fazer uma avaliação, idealmente, médica, ver se tem infecção urinária, se tem algumas outras causas, e depois procurar o profissional da fisioterapia. Tem solução, dá para resolver, melhora. Com certeza, sim. Entendi, não precisa ficar fazendo xixi, tá vendo aí, ó? Não precisa. Então tá bom. Tá certo. E você falou também de equilíbrio, de reabilitação, neurovestibular. Enfim, eu vejo que isso é uma preocupação muito grande dos idosos de uma forma geral. A avó da minha namorada, ela vai fazer 90 anos agora. E ela é muito esperta, assim, lúcida. E faz tudo em casa, enfim, problema dela. O joelho tá travado, tem uma artrose ali, 90 anos, ela tá com medo de operar. E dá umas tonturas, umas tonteiras às vezes, né? Então, essa questão de perder essa firmeza ali, visual, na sensação, acho que incomoda muito eles e eles vão ficando mais sentados, evitam, ficam com medo. Aí começa a dar o isolamento social, né? E aí fica mais recluso em casa, aí começa a não ter tanto estímulo, e aí aumenta o risco de quedas, né? É uma cascata ali de problemas, né, que vão aparecendo. Uma coisa vai levando a outra. Sim. Tem alguma... De novo, vou fazer essa pergunta para tudo aqui, que a gente vai tirando uma casquinha. Para a família, o que a família faz com um paciente que começa ali a ter essas alterações? Tô zonza, tô tonto, sensação de chapéu na cabeça, né? Uma coisa que muito no ambulatório tem essas perguntas, né? Tudo é labirintite? Então, assim, primeiro a gente tem que eliminar a labirintite, que é a inflamação ali do ouvido. Então, foi no médico, foi na emergência, descobriu que não é uma inflamação ali do ouvido, né, da região do ouvido, então tem que investigar por que tem essas tonturas. Então, não é uma tontura ali que apareceu, né, de forma aguda. Então, tem que investigar
nas disfunções do labirinto, o que está acontecendo. Então, é uma vertigem posicional, que é quando tem os cristalzinhos que soltam e você tem que fazer uma manobra. É a hipofunção vestibular, que é quando o seu olho não acompanha direito o movimento, né? O seu reflexo não está acompanhando direito, e você precisa fazer exercícios que façam você voltar a caminhar direito e a ter, assim, vamos supor, explicando de uma forma mais tranquila, né? Os estímulos não façam você ter tanto risco de quedas. Então, tem vários tipos de tontura, né? Entendi. Então, se não for uma inflamação, procurar um fisioterapeuta que seja especialista em reabilitação vestibular. Então, fazer essa investigação e entender que tonturas são tonturas. Sim. Causas não diferentes, né? Exatamente, são tonturas mesmo, São no plural. tonturas no plural. Uma coisa Uhum. interessante é que às vezes as pessoas falam assim, né? É que eu tenho labirintite, que eu tenho labirinto. E aí o que ela tá querendo dizer é a vertigem paroxística, né? Que é essa que você falou, a posicional dos cristalzinhos. Muita gente fala, é labirinto, tem labirintite. Uhum. Ela tá se referindo a essa, né? E pra diferenciar, se você tem uma tontura que gira, você vê tudo girar, é a tontura rotatória, que é a vertigem posicional, paroxística benigna, que se for pesquisar é VPPB. Uhum. Se for uma tontura que parece estar num barco, aí pode ser a hipofunção vestibular, aí pode ser síndrome de Meniere, aí tem que ir investigando. Entendi. Mas se for a rotatória, ver tudo girar, se é associado a movimento de cabeça, é VPPB, com certeza. Entendi. Aí tem que ir num especialista para reposicionar. Entendi. Gente, isso que a gente tá falando aqui é sobre tontura que dura tempo, tá? É tontura crônica, tontura que já se instalou e continua. Sim. Não tinha tontura, acordou tonto, vai pro hospital. Pode ser AVC, tá? Então tá bom. Muito bom, Natália. Gostei de aprender sobre a tontura. Então, a posicional a gente vê rodando e a hipofunção a gente sente que tá num barco. Sim. Entendi. Tá bom. Em relação a gente falou de ouvido aqui, tonteira, equilíbrio, a gente falou de bexiga. E agora em relação à força, massa muscular, que tá muito em voga isso, né? Com esses remédios que a gente tá usando para emagrecer, a gente tá vendo que tá perdendo músculo. Qual é o preço, Natália, que cobra não ter músculo quando a gente envelhece? Aumentar o risco de quedas, perder a sua independência, né? Você sempre depender de alguém para você fazer tarefas básicas em casa, sair menos de casa sozinho, né? Ter sempre alguém ali perto para ficar te vigiando, porque você tem risco de cair, né? Então, se você aumenta o risco de quedas, quer dizer, você perde força, perde músculo, perde sua autonomia, aumenta o risco de quedas e aumenta a mortalidade, né? Então, aumenta internações, né? O seu risco ali de ficar mais internado. Então, é um processo que é silencioso, mas que quando você vê, você já tá ali totalmente refém da perda de força muscular. Sim. E é uma coisa interessante que a gente vê isso no hospital, né? Eu encontro esse paciente num momento muito agudo, porque ele tem uma queda que é em rampa, de função, de força, ele vem declinando, Sim. e aí acontece isso que você falou, ele cai. Quando ele cai, ele quebra o fêmur. E aí não é mais em rampa, né? Em degrau. Ele afunda ali legal, e aí depois para voltar, para recuperar, é todo um trabalho. Sim, sim. Como é que faz para não perder músculo, Natália? Exercício físico, todos os dias. Seja um que você goste, né? Não gosta de musculação. Então vou fazer hidroginástica. Não gosta de hidroginástica, faço... assim, a minha mãe é um exemplo disso. Minha mãe não gosta de musculação. Mas eu falo, mãe, a musculação é uma obrigação. Você tem que ter músculo. Porque ela gosta muito de dançar. Eu falo, não, você pode continuar no seu hobby, na sua dança. Que ela era professora de dança. Eu falei, não, mas você tem que ter músculo, tem que ter reserva muscular, né? Então, assim, faça uma atividade que você goste, mas não deixe de exercitar, de fazer exercícios que aumentem a sua força. A musculação é uma delas. Ou se você não quer ir direto pra musculação, começa na fisioterapia, preventiva. Pode fazer pilates? Pilates serve como força ou não? Serve também. Tem aquelas molas ali, sim, né? Que idoso gosta muito de pilates. Eu tô falando que meus pais adoram pilates. Sim, e o pilates é aquilo também, né? Chegar pra professora, né? Que se for educador físico, ou pro fisioterapeuta, olha, eu não quero que seja leve, não. Eu quero ganhar força muscular. Sair suando dali, né? Que dá pra sair suando. Não dá. Minha mãe falou assim, vamos lá fazer uma aula comigo. Eu falei, mas eu vou não, mano. Sou novo, né? Garoto. Não preciso vou pra academia, vou pra musculação. O professor botou mais 2 ou 3 molas lá, e o movimento, são movimentos bem complexos. Amplos, sim. Né? Que você tem que ter equilíbrio. Que aumenta o torque do músculo. E quando você vê, consegue dificultar tudo. O fisioterapeuta dificulta qualquer coisa. Tá certo. E a gente falando de queda,
Você atende esses pacientes, seus pacientes em casa também, né? Que Sim, eu te sim. vejo, eu vi lá no Instagram que você vai na casa do teu Uhum. paciente. Que luxo, hein? Vocês estão mimados pra É, caramba. até na chuva, não tem desculpa, Não vai tem fazer na desculpa. chuva também. Você vai na casa, aí o cara não quer, né? O cara não quer fazer, né? Você tá lá, não tem nem que sair de casa. Aham. E o que que você chega lá e você fala assim, caramba, esse paciente aqui Hum, tem risco de queda e essa casa aqui tá com a cara de que ele vai é, cair. é. Quando o fisioterapeuta chega na casa do paciente, a gente faz um mapeamento funcional, né? Então, a gente vê fatores externos que aumentam as chances de quedas. Então, um tapete que fica ali solto, que não tem eixo derrapante embaixo. Porque, às vezes, o idoso ele faz questão. Minha avó Do era um exemplo. tapete, né? Faz questão do tapete. Aí, na época, tinha uma arquiteta. Falou assim, não, porque tem um antiderrapante que você bota embaixo do tapete, que dá pra deixar ele ali, ele não escorrega. Não escorrega mesmo, mas tem que ser um bom. Mas, num geral, no paciente geral, eu mando tirar os tapetes, né? Assim, Uhum. oriento, não mando. Oriento tirar os tapetes, né? Então, ter corrimão nas escadas, ter apoio no banheiro para sentar e levantar. Uma cadeira que seja firme no banho também, que não seja cadeira de plástico, para não ter risco de cair no boxe. Então, assim, além dos fatores externos, que são esses que a gente consegue mudar, tem os fatores intrínsecos, né? Os internos, que é a fraqueza muscular, que a gente avalia, o equilíbrio estático dinâmico, né? O equilíbrio estático, quando você fica ali parado, você tem chance de cair. Então, o fisioterapeuta avalia isso. E o equilíbrio conforme você vai andando. Aí você tem mais risco de queda ou não. Então, a gente avalia, tem umas escalas, alguns testes também. E avalia também a qualidade, né? A potência muscular, tem algumas escalas para isso também, não só da força. Então, é algo bem, assim, geral. Bem geral. Tanto É, do paciente quanto do ambiente, né? exatamente, das duas coisas. E também que também são fatores externos, mas a medicação que o paciente usa é muito importante, né? E o contato do fisioterapeuta com o médico que atua. E às vezes é muito importante trocar com o médico que tá ali, às vezes a gente consegue conversar sobre mudanças, alguma coisa, às vezes o médico pergunta alguma coisa pra gente que não chegou pra ele, Aham. e a gente consegue trocar e o paciente se beneficia também. Sim. Você tem esse contato mais próximo, né? Ali você vê a Sim, casa, sim. você vê como funciona. É, Que às vezes o médico não tá indo, não tá vendo, sim, sim. né? É, entendi. Então, se a gente tivesse que organizar aqui, claro, fortalecimento muscular fundamental, mas Sim. adaptar a casa, né? Então, evitar tudo que possa fazer com que o paciente aumente o risco de cair. Uhum. Tapete. Tem uma questão também que o pessoal fala em relação a calçado do Ah, com paciente, né? certeza. Chinelo, Esqueci o principal. evitar, né? Isso. A maioria usa chinelo de dedo, né? Aham. Havaiana. Nem sei se eu posso falar de De marca. marca. Não, pode, fica à Pode. vontade. Chinelo de dedo. Havaianas. Mas o ideal é botar um tênis. Aí, tênis é muito ruim pra usar em casa. Tem o chinelo de dedo que prende atrás com aquele elástico. Aí, geralmente, Aham. indico esse quando o paciente faz muita questão de usar chinelo. E gostam de pantufas nesse frio. Nossa, pra cair é Dois rapidinho. tempos, né? A maioria que eu atendo em casa usa pantufa. É mesmo. Juro pra você. E como é que muda? Carioca, calor desgraçado Aí essa eu cidade. dei uma estratégia de. Sabe aquelas meias que tem antiderrapante embaixo? Aham, aham. Compra Fica, essa. é, Deixa quentinho o pé, mas tem um antiderrapante o dente embaixo. É. derrapante. Mas é isso. O indicado é não usar sapato que não tenha. Que seja aberto atrás. Usar sapatos que sejam todos fechados. Fechados. Não precisa ser fechado, mas tem que ter fechamento atrás, pelo Atrás. menos. Que aí Entendi. diminui o risco de queda. Já que a gente falou de marca, o Crocs ali, se quiser uma coisinha que O fechado ventila. atrás. Fechado atrás, né? Dá. Sim. Então, Aham. dá pra usar um chinelinho Crocs. Aí, tá vendo? Consegui um Crocs pra vocês, tá? Aproveita. Paga a gente. Aproveita aqui, ó. Crocs, Havaianas, tá? Todo mundo usa. É. Tá bom. E essa questão, voltando, né, da família ali, você Aham. chegou na casa, enfim, você conheceu o idoso, conheceu seu paciente, tem a família ali. Lá no Uhum. começo você deu um preâmbulo, você deu um spoiler sobre essa questão da família com o idoso ali. Como é que você lida com isso no teu dia a dia? Como é que funciona essas famílias aí? Então, o que a gente costuma ver é muito. Ainda mais assim, a família que tem um excesso de proteção, um excesso de cuidado, né? Ver que o idoso ele não tem mais aquela voz de antes, né? Então, eu sempre tento, nas avaliações, nos atendimentos, tentar trazer o idoso como o principal assim, eu tô ali por ele. Então, eu sempre direciono as perguntas para o idoso, depois eu direciono para a família. Se eu vejo que a família tá muito cortando muito idoso, eu fico, não, daqui a pouco eu falo com você, vou falar primeiro com o seu fulano. Então, eu tento trazer sempre o idoso como o protagonista ali do cuidado. Aham. Pra ele se sentir útil, ter ali um pouco de autonomia que tiram dele, Aham. na maioria das vezes.
Mas, assim, óbvio, tem famílias maravilhosas que às vezes tem um profissional de saúde dentro que já sabe como é que é. Fica, ai, graças a Deus, trata o idoso bonitinho. Sim. E também tem muita questão da infantilização do idoso, né? Que eu reparo muito, né? Ai, meu bebezinho, não sei o que, ai, meu neném, não sei o que, me dá aqui seu pezinho, me dá aqui sua mãozinha. E aí, o idoso que já é preguiçoso fica mais preguiçoso, ou que já é carente fica mais carente, ou que não se sente inútil se sente mais inútil Mais ainda. inútil ainda. Então às vezes a família quer ajudar, mas atrapalha também. Sim, sim. Isso é engraçado, me lembrou uma história. Não sei nem se pode contar a história dessa. Mas eu tava no hospital uma vez e aí tinha um senhor, assim, lúcido. Ele não tinha nem 80 anos. Aham. E aí, ele internou, mas ele... Sabe esse paciente de 80 que parece que tem 70, assim? Uhum. Que você fala, Sei. cara, inteirão. Aham. A técnica que tava com ele entrou no leito. Falou assim, meu vozinho, boa noite. Odeio meu vozinho. Sou fulana, vou ficar com você. E ela é uma menina super boa, assim, né? Sim. Falta de, enfim, de estar treinada ali, menina super do bem e tal. Aham. Seu fulano, meu vozinho e tal, não sei o quê. Aí eu tô no leito do lado, eu ouço ele falando assim, meu vozinho, uma ova, né? Você pode me dar o patinho que eu vou botar o gigante pra chorar? Cara, mas eu ria Ai. de soluçar. E era um senhor, assim, barba Aham, branca, aham. sabe? E aí eu falei, cara, você falou disso agora, eu lembrei. Sim. Então, infantilizar, às vezes a gente vezes toma, você né? toma, Às vezes a gente toma na cabeça. Exatamente. O que a família não pode ignorar, Natália, que deve chamar a atenção da Um sinal família de no alerta, idoso? né? Quando ele começa a não fazer coisas que antes ele fazia, né? Então, uma coisa que era de costume, minha avó sempre fazia crochê. Teve uma paciente que eu falei semana passada que era exatamente isso. Ela gostava dos crochês dela, fazia a bolsa, fazia isso e aquilo. E agora ela não faz mais, porque ela tava com um tremor essencial. E aí, coisas básicas, assim. Às vezes você chama um terapeuta ocupacional, ele consegue botar um pezinho no instrumento, o instrumento consegue ficar útil pra ele e ele volta a fazer atividade e não fica em isolamento social. Então, assim, sinais que antes o idoso fazia facilmente, hoje ele não faz mais. Tropeçar muito. Tá tropeçando demais, tá pedindo ajuda pra tomar banho, antes tomava banho sozinho. Por quê? Tem que investigar, Uhum, né? Então, basicamente isso. Né? entendi. Coisas que antes ele fazia facilmente, hoje E não hoje faz não mais. faz mais. Sim. E aí já merece um olhar, uma avaliação de um especialista, né? Sim, sim. Pra poder trabalhar. O que você viu, assim? Qual foi a história que você falou, cara, tô no lugar certo. Meu trabalho mudou a vida dessa família Aham. aqui, desse paciente. Então, eu tenho algumas histórias, mas uma foi quando eu tava no hospital, né? Tava na cirurgia vascular. E aí, quando eu comecei a ver que a gerontologia tinha entrado, olha, firme na minha vida, que era gerontologia e cuidados paliativos, né? E aí, tinha um paciente que tava internado desde antes de eu entrar na residência, ele já tava lá. E aí, ele tinha uma aneurisma de aorta abdominal. E aí, os médicos da cirurgia não, porque... A equipe, né? Não os médicos. Mas a equipe não, porque ele vai ficar aqui bastante tempo, é capaz de morrer no hospital mesmo. E a gente, enquanto equipe de geriatria, queria muito dar alta pra ele morrer em casa, assim. Fazia todo um arsenal, óbvio, pra ele morrer em casa, ver o que era possível, o que não era possível, estabilizar. E aí, o combinado que a gente teve era, fisioterapia consegue reabilitar ele em um mês, pra ele voltar a sentar e andar pra, pelo menos, ou ficar mais tempo sentado pra aguentar uma ambulância e ir pra casa, porque ele morava 2 horas de distância do hospital. Aí a gente, não, conseguimos, a gente vai fazer. E era um intensivão, a gente fez um intensivão, uma reabilitação, olha, que eles queriam deixar ele no hospital, só vai sair assim, então a gente vai. Aí ele conseguimos deixar ele controle de tronco pra ficar sentado na cadeira e sair da maca. Então, assim, ele antes, sentado pouco tempo, ele já ficava com tontura, né? Então ele tinha hipofunção vestibular na internação. E o aneurisma dele ainda não tava tão... Assim, não aneurisma, mas... fatores associados ao aneurisma não estavam estabilizados ainda pela clínica dele. E aí, quando ficou tudo ok, aí o pessoal da geriatria, olha, não vou nem procurar mais nada pra dar alta pra ele. Não vou procurar mais nada, se a gente procurar, a gente vai achar. Fecha o olho, né? Aí, porque ele chorava toda noite que ele queria ver o cachorro dele. Tinha muita saudade do cachorrinho. E aí, conseguimos dar alta pra ele. Ele teve mais 6 meses de vida em casa. Depois encontrei com ele já mal, no ambulatório.
que foi quando ele faleceu depois, mas, assim, a gente deu uma sobrevida maior para esse paciente, não morreu em casa, não morreu no hospital, morreu em casa, teve mais dignidade, mais qualidade de vida, Sim, né? sim. Então foi um caso que eu fiquei assim, nossa, nasci pra isso, ela gosta disso. Sim, ai, que legal. A gente teve uma geriatra que veio aqui, não, mentira, é paliativista. Aham. E aí ela falou uma frase que eu achei muito interessante e é muito isso que você falou, né? A gente tem que saber viver, mas a gente também tem que saber morrer, né? Uhum. Saber como vai morrer, a hora certa de Exatamente. morrer, É. como que a gente quer morrer. Uhum. Isso é muito legal, ver que as definições de sucesso precisam ser atualizadas quando a gente trabalha com idoso. Exatamente. Porque sucesso às vezes é, não, porque ficou bem, vivendo felizes para sempre. Não, às vezes é ir para casa, ficar 6 meses, isso é Exato. o Sim. super sucesso, é tudo que a Sim. gente quer, É. né? E perguntar pra pessoa o que ela O que quer, ela né? quer, né? Exatamente. Às vezes a gente, enquanto profissional, a gente Quer quer uma coisa. uma coisa e o paciente quer outra coisa, né? É, individualizar nesse nível, né? De Uhum. diferenciar o que é a gente e o que é Sim. o outro, né? Sim. Cada um sabe as dores e as delícias de ser quem é, né? De como quer Exatamente. viver essa vida. Legal. Papo muito bom. Nossa, aqui acho que a gente falou de Ah, bastante coisa, né? Acho que tá sim. fluindo. Queria te Uhum. perguntar, assim, se tem como, né? Como é que funciona para prevenir, se você consegue me dar aí três coisas que não dá para deixar de fazer para prevenir um envelhecimento ruim, em geral. Aham. Exercício físico, primeiro. Acho que não Aham. tem como a gente não pensar em exercício físico regular, né? Que é algo que você faça ali todos os dias, religiosamente, que te faça bem. Uma alimentação saudável, pra envelhecer bem. E o nosso psicológico em dia, né? Saúde mental em dia. Entendi. É São isso, né? são as três principais pra mim. Comer, movimentar e pensar com clareza. E Exatamente. tá organizado, né? Sim. Então tá bom. Tá certo. Eu acho que a gente falou sobre bastante coisa. Queria fazer uma brincadeira contigo Sim. agora, se você quiser. É assim que funciona. No último bloco nosso, a gente fala algumas Uhum. coisas que estão na moda, que o pessoal fala por aí, que vocês inventam, que vocês leem na internet, no Instagram. Aí vai lá, olha o que mandaram, aí compartilhando no grupo da família pra todo mundo. Aí só Eita. depois vê que é mentira. Aí todo mundo já tá achando que é verdade. Aí a gente tem esse quadro aqui pra destruir esse negócio que o pessoal tá Aham. fazendo em casa aí. Encaminhados com frequência do WhatsApp. Encaminhados com frequência do WhatsApp. Vou até trocar o nome, vou botar esse. Agora o nome é esse. Então a gente vai fazer essa brincadeira aqui. Aham. Tá? E aí você me fala assim, se é mito ou se é verdade. Uhum. E se precisar explicar, ou às vezes é dúvida, às vezes tem ambiguidade também, você fica tranquilo. Uhum. Tá? Sentir dor é normal quando a gente envelhece? Não. Nenhuma dor é normal. Se você sentir uma dor que tem ali um sinal de alerta, algo diferente, tem que procurar uma emergência, né? Algum local pra você investigar o que é essa dor. Uhum. Então, é mito. Mito. Beleza. Idoso não pode fazer musculação nem pegar peso. Mito. Deve. Absurdo, né? Deve fazer musculação, deve pegar peso. Inclusive, uma coisa que, assim, meus idosos ficam assim, ela é malvada comigo, ela é muito má, porque eu mando o idoso fazer 7 quilos, consegue? Faz o teste de 10 repetições máximas ou de uma repetição máxima, consegue essa carga, então vai ficar com essa. Às vezes você vê uma pessoa magra, mas ela tem força. Aham. Não é só porque tem pouco músculo que também não tem tanta força, Sim. né? Então, deve fazer musculação e exercício pesado. Fazer pesado ali, né? É. Fazer no limite ali, até a Exato. falha. Até a falha. Ó, Meus isso que você falou, pacientes sabem isso que você disso. falou é engraçado. Agora eu vou até parar um pouquinho aqui com coisa que você falou que eu gostei. Ah. A gente vê muito na internet gente, pacientes muito engraçados, principalmente os idosos, né? Sim. Se recusando e tal. Você Aham. tem um desses engraçado aí? Eu tinha uma. Ela até não quis mais da fisioterapia. Eu tinha uma. Ela ficava e ela tinha um negócio assim, eu falava 12, ela fazia 15. Não, porque eu consigo mais do que você tá falando. Sabe aquela... Aham. Muito engraçado. Mas esses que xingam, eu tive um só. Eu me xingava pra caramba. Mas ela tinha uma questão demencial, né? Aham. Já tive esses que xingam. Difícil, né? Já Difícil. tive. É mais raro, mas já tive. Vamos lá, então. Ah. Então, continuando. Quem nunca fez exercício, dá pra começar depois dos 70? Dá, com certeza. Depois Nunca dos é tarde 80, para começar. então, ah. Nunca é tarde. Qualquer Se idade. tá vivo, Eu tenho pacientes com 90 anos, nunca fizeram exercício, começaram com a fisioterapia e hoje estão ótimos, maravilhosos. Já estão 2 anos comigo e estão fazendo tudo. olha aí, tá vendo? Né? Um exemplo ótimo pra isso. Então, Qualquer fazer idade. exercício, gente. Fazer exercício Sim. tem como.
Ah, que eu tenho 98 anos. Vamos fazer a matrícula na Smart Fit. Não, Com chama... acompanhamento, Com acompanhamento, claro. tá? É. Com acompanhamento. Vamos chamar a fisioterapia, tá? Começa na fisioterapia. Bengala. Aumenta a dependência? Deve usar? Não deve usar? Então, esse aí é assunto polêmico. Por quê? Bengala, qualquer dispositivo auxiliar de marcha, bengala, andador, muleta, você tem que ter indicação, né? Então, muitas das vezes a pessoa, tô andando meio estranho, tô andando meio torto, tô com medo de cair, vou colocar uma bengala. Às vezes a bengala aumenta mais seu risco de cair do que ajuda, porque ela é um obstáculo ali que você tá usando pra te ajudar a andar. E por quê? Um dispositivo auxiliar de marcha, você tem que treinar pra saber usar ele. Então, por isso que tem que ter indicação e tem que ter um fisioterapeuta que te avalie pra saber qual que você tem que usar e por que você tem que usar. E como. Entendi. Então não é por estilo, não é passar na loja ali, comprar e ir pra casa achando que tá abalando. Exatamente, porque qualquer pessoa pode comprar, né? Não exige nada, né? Não existe exato. prescrição Sim. nenhuma. Então, gente, bengala, andador, como é que é o nome? Dispositivo auxiliar de marcha. Dispositivo auxiliar de marcha. Dispositivo auxiliar de marcha, ó. Dan, chama de Dan? Não. Assim. Dan. Então, vai comprar o Dan assim, tá? Você vai perguntar se pode comprar o Dan, tá bom? Remédio aumenta risco de queda? Alguns sim, né? Então, por isso que na avaliação eu sempre gosto de saber, né? Quais remédios a pessoa toma, né? E tudo, porque alguns antipsicóticos aumentam o risco de queda, né? Enfim, o paciente que usa remedinho pra dormir, então você tem que já ter um olhar diferenciado, né? Tanto o cuidador, a pessoa que tá ali por perto, familiar, né? Porque o paciente às vezes quer acordar à noite pra urinar. Às vezes ainda não usa fralda, né? Então, você tem que ficar de olho ali, porque alguns remédios aumentam sim o risco de quedas, né? Entendi. Como é que é a orientação para esse paciente que acorda à noite? Tem alguma orientação da fisioterapia para ele? Então, juntando a gerontologia com a uro, Uhum. A gente evita ao máximo que o paciente use fralda para não aumentar a incontinência e a infecção urinária, né? Tá. Então, quando você coloca uma fralda no idoso, você meio que, aos pouquinhos, você vai tirando ele de ir até o banheiro, né? Porque facilita a vida. Você bota ali a fralda, urinou ali, acabou, jogou fora. Então, quanto menos usar a fralda, melhor. Mas, eu consigo botar um patinho, alguma coisa do lado da cama que faça eu, pelo menos, levantar e fazer ali mesmo, do que andar até o banheiro e ter mais risco de cair. Então, se levantar não é tão arriscado, coloca um patinho, coloca alguma coisa pra fazer o xixi ali, né? Agora, nem isso eu consigo. Aí, em último caso, a gente indica a fralda à noite, né? Mas, assim, isso é conversado com a família, né? E com o paciente, principalmente. Entendi. Então, se der pra não usar a fralda, evitar não usar. sim. Se der pra botar um patinhozinho coisa ali, sim. faz no patinho, de manhã joga fora. Isso. E a outra orientação também é diminuir, assim, os pacientes Ingestão, confundem né? muito. E diminuir a ingestão de água à noite, mas beber mais ao longo do dia. Tem paciente que para de beber água. Então, tem que ter cuidado com essa orientação, né? Mas essa orientação também dou. De diminuir, depois das 6 horas da noite, diminuir a quantidade de água. Tá vendo? Não é pra não beber água, né? Pra beber água de dia, bebe de tarde. Aí ela, à noitinha, separa, dá uma segurada. Tá? A minha mãe, ela tem um problema com água, que ela tem que beber um copo d'água assim que ela vai deitar. Aí ela vai, acorda, no outro dia ela fala assim, eu tô acordando à noite pra fazer xixi. Bebeu 500 ml d'água, né? Não aí molhou vai a deitar. boca só. Ela não molha a boca, ela vai 500 ml. Ela tem que deitar com a barriguinha cheia. Tá certo. Isso aqui eu nem vou te perguntar, que a gente já falou a beça. Algumas coisas a gente falou já. Fisioterapia só pra quem tá doente ou operado. Besteira. Tá bom. Caminhar todo dia garante força muscular suficiente? Não. Né? Mito. A gente falou isso também. Tem que fazer, então, força. Não é isso? A palavra-chave, então, é força. Acho que o resumo da nossa conversa é façam força. Façam força. Puxa um peso, use esse músculo aí. Então tá bom. Natália, a gente tem muita gente aí que vai envelhecer nos próximos anos. O Brasil é um país que está envelhecendo, a pirâmide etária está invertendo, né? A gente vai ter cada vez mais idosos e daqui a pouco a gente vai ser idoso também. Como é que o pessoal te acha para trabalhar, para tratar contigo, enfim, para trabalhar força contigo? Como é que funciona? Para me achar no meu Instagram é @fisionatalia com TH Muruci, MURUCI.
Aí pode mandar mensagem no Instagram, ou lá tem link pro WhatsApp também. E aí eu atendo no Rio de Janeiro, né? E atendo atualmente consultas na Tijuca, Meia e Barra e em visita domiciliar também. Entendi. Então tá bom. A gente vai botar embaixo aqui, na hora que ela falou, a gente vai botar o arroba ali, você manda mensagem, você procura lá. Isso. Se não tiver com dor, já procura para não ficar com Pra dor. prevenir, Se tiver com exatamente. dor, já procura para melhorar a dor, tá bom? Assim que funciona. Natália, queria que você, olhando para aquela câmera ali, passasse uma mensagem para os seus pacientes, para os seus futuros pacientes, para esse segundo semestre que está começando agora, que o ano não acabou ainda, dá para fazer muita coisa esse ano, né? Dá pra fazer muita coisa. Então, movimento é remédio sempre, eu falo isso para meus pacientes, né? Então, quanto antes você procurar, quando não sente dor, um especialista, né? A gente sabe que o especialista tem muita diferença no cuidado, né? Mas quanto antes você procurar para fazer exercício melhor, para ter uma velhice que a gente diz digna, né? E uma velhice que tenha qualidade de vida, que você ainda se sinta feliz mesmo envelhecendo. Porque enquanto a gente está vivo, a gente está envelhecendo. Sempre. Então, sempre procure alguém para te ajudar. E é isso. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Matheus. Foi um prazer conversar contigo. Aprendi várias coisas novas aqui hoje. Gente, esse foi mais um episódio do Cuidado em Prosa, uma iniciativa da Amor e Cuidado Copacabana. Uma iniciativa onde a gente tenta trazer especialistas da saúde, das mais diversas áreas, e não só da saúde. Já teve professora de dança e semana que vem eu prometo que vai sair o episódio com o pessoal da sociologia, que eles vão vir também, tá? Nosso foco aqui é discutir envelhecimento, é discutir saúde. Todos nós queremos envelhecer, porque não queremos morrer antes. E se a gente vai ficar vivo, a gente vai ficar velho. Só que ficar velho não quer dizer ficar doente, não quer dizer perder a autonomia, não quer dizer parar de viver. Então, para a gente continuar vivendo com saúde, com autonomia e preservando a autonomia de quem já envelheceu, a gente precisa conhecer e precisa entender para a gente perder o medo. Quando a gente perde o medo, a gente vence. Então, velhice não é para a gente ter medo, velhice é para a gente aproveitar, curtir e estar cercado de excelentes profissionais na hora que a gente precisar de cada um deles. Tá bom? A gente tá aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.